Oi, pessoal. Meu nome é Antônio Marcelo Pacheco. Meu canal é Possível Sair da Caverna e ainda hoje temos que falar da atual situação. É um paradoxo triste, mas é um paradoxo real. Por um lado, eu tenho pessoas, como por exemplo empregadas domésticas nesse país, que ou são obrigadas a continuar a trabalhar, colocando-se em risco e as suas próprias famílias, ou muitas são dispensadas sem nem mesmo receberem o seu dinheiro. Claro que a justificativa é que elas estão sendo dispensadas e não vão trabalhar. Mas até então trabalharam. Até então elas ajudaram as famílias limpando suas casas, arrumando as suas camas, fazendo os seus almoços, limpando os seus banheiros. Nesse momento, em nome da solidariedade, tanta gente que tem condições econômicas para se resguardar na quarentena e que, portanto, adotou a política de dispensar as trabalhadoras domésticas, poderiam também ter o sentimento humano de pagarem essas pessoas para que elas possam efetivamente ficar em casa. Trabalhadoras domésticas e tantos outros autônomos nesse país, trabalhadores como lixeiros, trabalhadores da construção civil, eles não têm condições de ter nem plano de saúde. O que não quer dizer muito nesse momento de pandemia, mas é uma diferença. Eles são obrigados a depender do SUS. E sem dinheiro, sem condições econômicas para ter o mínimo de sobrevivência, vai ficar difícil. É importante as pessoas entenderem, para quem pode ter a quarentena, o privilégio da quarentena, que quarentena não são férias. Quarentena não é reunir os amigos para churrasco, futebol ou permitir que os filhos brinquem nas ruas com outras crianças. Quarentena é um isolamento, que é uma medida muito radical, uma medida dura, uma medida até, de certa forma, antipática, mas extremamente necessária nesse momento. As pessoas não estão entendendo. Muita gente nas redes sociais manifesta o seu descontentamento frente à quarentena. Entende que é exagerado, entende que é um absurdo, entende, como eu já disse em outros momentos, que é uma cultura nacional, que com ele, com a família dele, nada vai acontecer. Mas não é assim. Nem todos os dados que estão surgindo nos hospitais, nas unidades de saúde, estão sendo repassados às secretarias ou ao Ministério de Saúde. O número de infectados no Brasil pode, eu não estou afirmando que é, mas pode ser bem maior. E o número de óbitos pode, eu não estou afirmando que é, pode ser bem maior. As informações, elas não circulam na mesma medida que efetivamente se espera. Por N fatores, não só por má vontade, mau caratismo, ignorância, não circulam porque é um momento único. Nós não havíamos ainda enfrentado uma situação de pandemia como estamos enfrentando agora. E isso significa que nós todos somos apanhados no contrapé. Nós somos surpreendidos e estamos surpreendidos. Se vê pessoas em supermercados, se vê pessoas em farmácias, se vê pessoas em frente a postos de saúde com medo, com receio, e algumas absolutamente irresponsavelmente nem aí para o que está acontecendo no mundo. Não é só na Itália, que já superou o número de óbitos em relação à China, não é só nos Estados Unidos, não é só na França, não é só em Portugal. O Brasil também é frágil. A sociedade humana é frágil. E esse momento de pandemia, por um lado, expõe o melhor e, por outro lado, lamentavelmente, expõe o pior. Há alguns cidadãos, há alguns brasileiros que não entendem essa situação, menosprezam e colocam em risco outras pessoas. A se confirmar, numa cidade litorânea aqui do Rio Grande do Sul, um homem infectado, que sabia estar infectado, não disse nada e acabou por infectar a família e amigos e, consequentemente, aí é uma bola de neve. É necessário que a gente tenha um momento de reflexão. É duro para muitas pessoas ficar em casa? É. As pessoas estão acostumadas a conviverem em pequenos horários no lar, mesmo marido, esposa e filhos. E agora
há uma mudança, eu tenho que ficar um longo tempo no lar. Esse é um momento também para a gente talvez reaprender as relações humanas, que foram meio que diluídas, para não dizer totalmente diluídas, nessa sociedade de tantas tecnologias que chamam a atenção da gente. E essas tecnologias que chamam a atenção da gente são necessárias agora para quem vai ter que ficar em quarentena. Mas eu repito, e para quem não tem essas tecnologias? Para quem não tem a possibilidade efetiva de ficar em quarentena? Para quem é obrigado a se submeter a andar em ônibus, lotações, ficar em paradas de ônibus, muitas vezes lotadas porque os ônibus diminuíram em quantidade e, portanto, eles estão nos seus horários alterados. Como ficam essas pessoas? Para quem não pôde voltar para casa, para quem está fora do Brasil e as fronteiras estão fechadas, isso não é apenas uma ficção, isso é uma realidade que exige de nós o nosso melhor, que exige de nós o nosso mais absoluto respeito ao ser humano. Observar que um pastor como Malafaia afirma que não vai fechar seus templos a não ser que a justiça determine, porque o templo é dele e ninguém manda no templo dele, é de uma, acho que o termo mais educado seria ignorância, que é assustadora para quem se diz um homem de Deus. Eu recomendo a todos os pastores, a todos os membros de religiões, seitas, que esqueceram ou nunca entenderam bem o que leram sobre Deus, que releiam e tentem entender. Porque nesse momento eu posso usar a internet para culto, eu posso usar a internet para trabalhar, eu posso usar a internet para dar aula, eu posso usar a internet para ver as pessoas que eu amo e que estão distantes. Mas eu tenho que entender que o coronavírus é uma realidade. E nesse sentido, me preocupa todos os trabalhadores da área de saúde, técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos. Eles estão expostos de uma forma que a grande maioria pode não estar e uma minoria teima em querer não estar, quer quebrar a quarentena, que eles, que são servidores da área de saúde, não podem. Tanto em hospitais privados quanto em hospitais públicos, postos de saúde, da Unimed, etc., esses cidadãos, esses brasileiros, esses profissionais, eles estão na linha de frente com o coronavírus. Talvez hoje quem realmente domine e saiba o que está acontecendo verdadeiramente quanto ao número de infectados e de óbitos sejam eles. Mas já há casos confirmados em várias redes de informação oficial no Brasil de médicos que estão em estado gravíssimo por terem tratado, atendido a seres humanos que estavam infectados. Então, é uma corrente do bem que é fundamental ser estabelecida. É importante que quem tenha condições econômicas, quem tenha condições profissionais, entenda aqueles que não têm condições econômicas nem profissionais e estabelecer algum tipo de solidariedade. Solidariedade. Talvez uma palavra tão vulgar, tão colocada apenas dentro de dicionários, mas que ela é fundamental nesse momento. Tem pessoas que hoje estão buscando alimentos, remédios para pessoas idosas, porque os idosos realmente estão na condição de grupo mais fragilizado para enfrentar o coronavírus. E estão solidariamente atendendo-os, comprando as suas necessidades. Assim como os moradores de rua, em que se trabalha para tentar minimizar as condições deles, ainda que isso coloque as próprias famílias de quem é solidário em risco, a gente tem que tomar certas decisões precisam ser tomadas e a gente tem que ter coragem para tomá-las. Eu realmente, em 55 anos de idade, eu nunca tinha visto uma situação assim. Eu sempre fui muito cru, eu sempre fui muito duro, eu sempre fui muito crítico da sociedade humana, porque eu não vejo nela as suas condições de vitimização. Mas nesse momento, eu realmente eu estou surpreso e ao mesmo tempo enternecido, porque a sociedade humana é tão frágil, a humanidade é tão frágil, a nossa condição de civilização é tão frágil, que basta uma pandemia para que a gente possa revelar o nosso melhor, felizmente, e o nosso pior, infelizmente. Eu só sei, e aqui espero não estar sendo grosseiramente e exageradamente vulgar nos meus sentimentos, eu só sei que eu prefiro hoje, nesse momento, estar com saudade de um abraço, saudade de um aperto de mão,
saudade de me encontrar com um amigo e conversar livremente, saudade de uma roda de chimarrão, saudade de ver meu time de futebol jogar com o estádio cheio. Eu prefiro ter estas saudades, que eu posso, com inteligência e maturidade, entender que neste momento não são prioritários, do que ter saudade de alguém que eu amo, de alguém que é importante para mim e que veio a falecer, que veio a morrer. Porque para muitas pessoas que não entenderam a condição das empregadas domésticas, de tantos outros autônomos, de moradores de rua, de idosos, de profissionais da área da saúde e do papel da quarentena, para muitas dessas pessoas, o sentimento da realidade do que está acontecendo, em outras palavras, a ficha só vai cair quando alguém próximo vier a falecer também. E aí, por que esperar a dor para ser responsável? Por que esperar a dor para entender que nós somos uma única espécie, que nós somos um único grupo humano? Eu sou um anônimo e uso agora desse instrumento para conversar com tantas pessoas que eu nem conheço, mas que eu também me preocupo porque o outro está na mesma medida em que eu, sendo outro dele, merece respeito. Nós somos o outro dos outros. E, portanto, todos precisam se unificar naquilo que é um combate social, civilizacional, quanto a essa situação. Independente dos absurdos ainda que ocorrem, vindo da ala do governo, a bobagem que o Eduardo Bolsonaro disse neste momento sobre a China, independente de tantas contradições, só uma coisa importa, é a vida. Ela é cara, ela é importante, ela é definitiva. Só quem já perdeu alguém sabe a dor que dá perder alguém. E perder por irresponsabilidade vai doer bem mais. Meu nome é Antônio Marcelo Pacheco. Meu canal é Possível Sair da Caverna. Até o nosso próximo encontro. Guardem a quarentena e sejam solidários. Não sou nada nem ninguém para pedir isso, mas me importo com os outros e faço da minha vida uma preocupação também com os outros, porque eu sou o outro dos outros. Um abraço grande.